Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Matheus Pereira avança em recuperação de lesão e inicia transição física. Elenco realizou a penúltima atividade no CT antes da partida contra o Coritiba, na quarta-feira, às 21h30, na Neoquímica Arena, pelo Brasileirão. Vamos acompanhar aí como foi o treino do Timão e as últimas informações. Voltamos com o Globo Esporte e vamos falar desse menino aqui, ó, joia do terrão, o André Caioba, uma baita revelação do Corinthians. Ontem na premiação do Brasileirão, pela primeira vez, ele falou sobre essa sondagem do Milan em cima dele, então se liga aí. Eu sou muito tranquilo, meu foco tá 100% aqui no clube, querendo ou não, se fosse para lá, eu viver um sonho, mas aqui também tô vivendo um sonho, foi um sonho desde criança jogar pelo Corinthians, jogar mais pelo profissional. E tudo isso que eu tô vivendo, eu só tenho que agradecer a Deus. Bom, tá, eu falei do Brasileirão, mas foi na premiação do Paulistão, né, que acabou no final de semana. E aqui tem até um post do Memphis, né, ó lá, um dos maiores talentos que já vi na minha carreira, muitos clubes estarão interessados e tudo mais. Deu o salve nele ali, Caiobinha. Difícil essa situação, deu uma elogiada, né? e falou, mas segura um pouquinho, não vai agora. Ele é muito bom jogador, Fred. E ele tem uma característica que dá muito certo na Europa, principalmente num futebol físico como é o italiano. Ele tem intensidade para marcar e para atacar. Então ele é muito forte fisicamente e tem qualidade com a bola no pé. Quando vem um gigante como o Milan atrás de você, é muito difícil de você recusar uma proposta dessa. Seja o staff do jogador ou o Corinthians, porque a gente está falando de muito dinheiro e que o Corinthians, nesse momento, também precisa dele. Bom, e a gente tem informações agora do Corinthians com o Denise e Tomás Bastos, né? Tem aqui o próximo jogo do Corinthians, que é aqui, ó, na tela da Globo. Eu vou assistir, inclusive, na casa de algum corintiano aqui no churrasquinho. Então, amanhã, 9h30 vai aparecer a Dedê aqui no telão, na maior chuva. Molhada. Dedê, traga as informações do Corinthians pra gente. Tudo bem, Fred, Caio? Boa tarde pra vocês. Eu dei risada porque tá chovendo, né? A gente caiu um pinguinho bem no meu olho, mas estou aqui segura numa semi-cobertura. Vou falar do Corinthians que tá terminando de treinar nesse momento. Na verdade, já finalizou. Matheus Pereira segue em transição. Os outros jogadores, Yuri Alberto, Caio César, já tinham se recuperado, né? Estão treinando desde semana passada. Alan também. Portanto, o Dorival Júnior tem todo o elenco à disposição. O Matheus Pereira ainda é dúvida, porque está nesse processo de transição. Já não jogou contra o Cruzeiro no último jogo do Corinthians, no empate de 1-1, né? Mas o Corinthians vem muito bem nesse Campeonato Brasileiro. Nos últimos 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. E claro que o Dorival quer manter dessa forma. Podemos ter, sim, uma estreia amanhã, né? O marroquino Zacarias Labiá, que está sendo tratado como Zaca, foi muito bem nos treinamentos. É uma opção de velocidade no meio de campo. O próprio André falou de como é ter esse jogador junto com ele ontem também. E ele pode, portanto, estrear com a camisa do Corinthians. Ele que foi muito bem nesses últimos treinamentos. Amanhã contra o Coritiba pela 5ª rodada. Fred, Caio. Fechado, Dedê. Obrigado pelas informações. Amanhã, Coringão aqui na tela da Globo. A gente vai pro intervalo e já... Fãs de esportes, afinal foram 11 dias, né? O Corinthians sem ter jogos oficiais depois da eliminação no Campeonato Paulista. Agora, se for olhar o copo meio cheio, né? Um tempo aí para o Corinthians conseguir recuperar jogadores no departamento médico, para o técnico Dorival Júnior colocar novos atletas, né? Para treinarem junto com todo o elenco. Então, o Lingard está super adaptado, pelo menos no treinamento. Ainda é dúvida, né? Se ele deve estrear ou não amanhã contra o Coritiba na Neoquímica Arena. Mas o Zacarias Labiad, deve estar à disposição, sim, do técnico Dorival Júnior. Ele não jogava desde novembro, né? Então era uma preocupação, mas esse espaço de tempo sem jogos oficiais fez com que ele saísse muito bem nos treinos aqui no CT Joaquim Grava. Por isso, o técnico Dorival Júnior tem chances de contar com ele ali no banco de reservas, quem sabe, para entrar em uma segunda etapa, mas ele está próximo de fazer a sua estreia. O Corinthians, que é o terceiro colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, ele está a 3 pontos dos líderes Palmeiras e São Paulo. Então, se vencer amanhã diante do Coritiba, pode, quem sabe, assumir a liderança. É claro que depende dos outros resultados também, mas é um início de Campeonato Brasileiro que há tempos, tá? A gente não via aqui pro lado do Corinthians. Quando é questão de mata-mata, a gente sabe que o Corinthians se sai bem, mas pontos corridos fica aquela dúvida, mas esse ano, por enquanto, está diferente. Yuri Alberto, ele vem se recuperando muito rápido, isso não é novidade para ninguém, é o Wolverine da Fiel, então ele deve voltar o quanto antes, já vem fazendo atividades, né, com o grupo em campo, em determinados momentos do treino, ele faz um trabalho separado. O Caio César também
retornando aí no trabalho em grupo. E o Matheus Pereira, também a lesão de grau 2, ele iniciou essa transição física. Então, quem sabe aí para a próxima, ou quem sabe contra o Santos no domingo, lá na Vila Belmiro, ele esteja à disposição. São essas as informações do Corinthians de campo e bola. Fora disso, né? Ontem foi a votação por conta do estatuto, né? Da mudança do estatuto, direito a voto do torcedor lá no Parque São Jorge. Tava tudo certo, tudo marcado. No meio da votação, da reunião ali, uma grande confusão entre Osmar Stabile, Romeu Tuma Júnior. O presidente Osmar Stabile disse que foi ameaçado em um jantar pelo Romeu Tuma Júnior, disse que se ele não fizesse o que o Romeu estava falando, que o Tuma estava falando, ele iria se dar mal, para não usar o termo, né, um palavrão, que segundo Osmar Stabile foi falado, e aí eles acabaram cancelando ali a votação e agora aguarda para a Assembleia dos Sócios. Então a gente fala, né, vem notícia boa do Corinthians, tem que vir uma notícia ruim também, mas é isso, atualizando aí o Fã de Esporte sobre o Timão, Bruno. E o Dorival vai para o céu, hein, porque ele consegue ainda blindar o ambiente, levar o Corinthians a conquistas de títulos e ainda fazer esse bom início, sim, do Campeonato Brasileiro. Obrigado, viu, Lili, mesmo nesse ambiente aí político tão conturbado. Muito bem, no Corinthians o que está pegando é fora de campo, né? Teve reunião do Conselho Deliberativo ontem para discutir a mudança no estatuto, né? Reforma no estatuto do Corinthians, só que teve embates entre Stabile, o presidente, e o Romeu Tuma Júnior, o presidente do Conselho Deliberativo. Vamos ouvir os dois, o que eles disseram. Ocorreu uma discussão entre ele e um associado e ele passou pela mesa e falou para mim assim, olha, ou você faz desse jeito assim, ou você faz assim, ó, ele chegou assim, ou você faz o que eu quero, ou desculpa a expressão aí, gente, ou você vai se ou eu vou a palavra correta foi eu vou te e aí eu peguei, só olhei e ainda com tudo, e eu fiquei assim, falei, será que ele falou isso mesmo? E aí, quem estava do meu lado falou, não, exatamente isso que ele falou. As testemunhas que estavam lá comprovaram que ele falou exatamente isso aí. Eu fiquei muito magoado com isso. Quando chegou no domingo à tarde, ele ligou para um jornalista, dizendo que esse jornalista, para dizer para mim que ele estava acusando eu de ter contratado uma pessoa que escondeu as grades aí na época da eleição passada, aí, do outro candidato, o outro presidente, desculpa, e eu teria contratado essa pessoa. Eu falei assim, olha, eu não sei disso. Eu tinha dito para todos, para a imprensa, para todos, que se alguém fosse interferir na gestão, eu ia dar nome e sobrenome. E aí o nome é Romeu e o sobrenome é Tuma. Naquele momento ele tentou tomar o microfone da minha mão. E aí ele falou assim, é minha ordem. Eu falei assim, aqui não tem ordem. Foi que eu respondi para ele. Foi que ele disse que era minha ordem. E eu peguei e falei assim, não, espera aí. Eu estou falando, eu vou continuar falando. Ele tentou puxar o microfone da minha mão ali sem autorização. Eu acho que foi isso que aconteceu. Você deve ter ouvido uma parte, mas foi isso. Ele tentou puxar e eu peguei e falei assim, não tem ordem. Você deu ordem? Ah, eu dei ordem. Então eu falei assim, daqui eu segurei e não deixei tirar o microfone da minha mão, que eu não queria fazer naquele momento. Bom, ali naquela hora ele pediu 10 minutos para poder voltar para a votação. De repente ele juntou os papéis e enfiou debaixo do braço e saiu embora dizendo que não ia mais colocar em votação. Lamentar pela atitude do presidente do clube, deixar registrado que a gente lamenta profundamente a atitude do presidente, até porque, se fosse verdade, as coisas que ele falou, ele teria vários meios, mecanismos de muita antecedência para tomar uma atitude dentro do rito estatutário, dentro dos órgãos competentes. Ou seja, ele poderia ter relatado isso, mandaram para a comissão de ética muito antes da reunião. Não precisava esperar a reunião para favorecer ou participar da narrativa de alguns conselheiros que queriam, de qualquer forma, tumultuar a reunião e não votar a reforma estatutária. O presidente fez acusações graves, eu espero que ele represente na comissão de ética do Conselho Deliberativo para que eu possa responder e provar que ele mentiu. E quero deixar claro também que na sexta-feira, quando eu sofri aquela ameaça interna, eu já registrei o boletim de ocorrência, já pedi inquérito, então assim, tudo isso vai ser apurado no âmbito da polícia. Então assim, ninguém quer ser fiscalizado, gente. Então é isso que está emperrando a votação. Essa é a realidade. Muito bem, tá aí então o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo de um lado, o presidente do Corinthians, o Stabile, do outro. Fessa, para a gente pontuar aqui, primeiro, é uma reforma do estatuto que está sendo proposta. Já teve várias tentativas de votar esse negócio e não conseguiu ontem de novo, né? Porque tem confusão e hoje teve essa confusão um pouco mais pesada aí.
Primeira coisa, o que diz, qual é o ponto dessa reforma do Estatuto? Quais são os pontos importantes e por que tem tanta briga? Vamos lá. Só primeiro dar o crédito aí, rapaziada, que foi lá do portal Meu Timão. Essas imagens é do site, então a galera ficou até, 2 da manhã lá. E é muito bacana o trabalho que está sendo feito, sempre tentando acompanhar as coisas do clube. Primeiro para entender a briga, tá? Só para explicar. Na sexta-feira, estão lá na pizzaria, sentado numa das pizzarias que tem no clube, cada um na sua mesa. Um associado do Corinthians foi lá e deu um enquadro lá no Romeu Tuma Júnior e reclamar de algumas coisas de uma maneira mais firme. O Romeu se sentiu hostilizado e tudo mais, subiu o sangue no Romeu, ele viu que o presidente estava perto e foi lá cobrar, para ver, não vai fazer nada com esse cara que está me enquadrando aqui e tal, não sei o quê. E aí, nessa que ele foi lá, levantou da mesa dele para ir lá falar com o Osmar, ele foi lá e falou isso que o presidente disse. Você não vai fazer nada, não sei o que, tal, eu vou te... E aí a gente ficou colocando pi, porque tem um palavrão ali e tudo mais, que de acordo com o Osmar. O Osmar se sentiu coagido com aquela reação que o Romeu teve. Segundo o Osmar, tinha mais 2, 3, 4 pessoas na mesa com ele, inclusive 2 advogados, conversando, batendo papo. Se sentiu coagido. Isso foi na sexta-feira à noite. Aí deixou passar o sábado, deixou passar o domingo, segunda-feira, reunião do conselho. E aí ele pegou o microfone dele e externou essa situação e essa coação que, segundo ele, está incomodando muito aquele episódio e tudo que o Romeu vem fazendo, tudo tem que pedir a bênção do Romeu e tudo mais e tal. Essa é a situação da briga. A partir do momento que o Osmar pega o microfone, fala isso daí, uma galera aplaude, sobe um monte de gente no palco, vira ali um pouco de confusão, o Romeu pede 10 minutos, antes de dar os 10 minutos de pausa, ele pega as coisas dele, pirulita e diz que a reunião está cancelada. E aí o Romeu vai lá dar uma entrevista na sala dele, o Osmar, hora que percebe que o Romeu falou, foi lá e também deu uma entrevista para cada um dar as suas versões. Então, isso foi o que aconteceu. Não teve nem a votação. Alguns pontos importantes iam ser votados, como o principal deles, o fiel torcedor ter direito a voto, que claramente muitos conselheiros não querem. Então, para muita gente, a confusão e a não votação ontem foi maravilhoso. Eles adoraram, para muitos dos conselheiros, toda essa loucura, essa confusão. Eu já vi isso muitas vezes, né? Se arruma uma confusão, acaba a reunião e as pessoas saem felizes, porque elas não queriam que nada que... Isso é desde que eu cubro o Corinthians em 2004, são quase 22 anos acompanhando e cobrindo. Eu sou o setorista mais longevo que cobre o Corinthians, são 22 anos quase na cola do clube. Então eu já vi muitas dessas reuniões rasgarem papel, acabou a reunião, hein? Não tem votação, para vários assuntos. Dito isso, a minha visão sobre o tema, para explicar o que aconteceu ontem. Qual é o erro para mim do Osmar Stabile? Por que falar isso ontem? Ontem à noite tinha um protagonista. Sabe qual era o protagonista ontem à noite? A votação do Estatuto. Esse deveria ser a prioridade. O pensar no Corinthians era ter a votação. Então o Osmar, aconteceu o episódio na sexta. Ele podia chamar, ele é o presidente do Corinthians. Ele fala para o chefe da comunicação, amanhã, 2 da tarde, coletiva de imprensa que eu vou denunciar uma coação que eu estou sofrendo aqui, eu quero passar isso para o torcedor corintiano. Podia ter feito no sábado, no domingo, podia ter marcado para hoje. Ele pegava o microfone ontem e falava, seguinte, tem uma coisa muito importante, então eu peço para vocês, nobres conselheiros, amanhã, a partir das 9 da manhã, fiquem de olho, eu darei uma coletiva com um assunto bem importante que eu quero trazer, eu preciso que vocês dêem a atenção de vocês, eu não vou falar nada hoje, porque hoje é a noite da votação, nada mais importa. Ele poderia ter feito isso. Convoca para hoje, né? Horas depois, a coletiva não, pegou o microfone, e a hora que pega o microfone e traz esse assunto, obviamente a confusão estaria marcada. Então essa é a minha crítica ao Osmar, porque não era a hora era da votação, não era a hora de qualquer outro assunto. E ao Romeu Tuma Júnior, a minha crítica é, eu nunca vi, são 22 anos cobrindo o clube, eu nunca vi um presidente do Conselho Deliberativo querer ser tão protagonista e dono de tudo como ele está querendo ser. Eu nunca vi. Se já teve no passado, eu não lembro. Décadas de 80, 90, eu não lembro. Que eu estou lá há 22 anos acompanhando o Corinthians, eu não lembro de um presidente do Conselho Deliberativo que deveria se preocupar apenas nas suas coisinhas, tomar outros tipos de atitude e querer outros tipos de protagonista. A ponto de ele montou comissões para tudo.
tem quase 80 cargos distribuídos, comissões de 5 a 6 pessoas. Comissão de mulheres, comissão de jurídico, comissão de, além das famosas de ética, comissão do futebol, comissão do marketing. Então, vou dar um exemplo. O marketing agora quer fazer um censo para entender o que o torcedor gosta, o que ele quer consumir, que hora ele entra na internet e tal. Ele foi lá e meteu 30 perguntas para a diretoria e para o marketing responder para ele. O que ele quer saber isso? Por que você tem um sistema presidencialista? Que é para o presidente tomar as decisões, boas e ruins, e ser cobrado ou elogiado pelas atitudes. Vou dar um exemplo, quando o seu Duílio vai lá e banca a tal da Tausa, que todo mundo sabia que não existia, que era uma empresa ali que não ia acontecer nada, aquilo é pro resto da vida, tá na cola, na testa do Duílio, pro resto da vida. Não teve lá uma comissão para encher o saco. Ele quis tomar a caneta era dele, ele vai lá e toma atitude e ele vai se lascar pro resto da vida, que isso vai colar na testa dele. Então, o Romeu não deixa as pessoas tomarem as decisões que elas estão lá para isso. Seja o presidente do clube, o diretor de marketing, o diretor jurídico e tal. Ele quer se intrometer em tudo, com as suas comissões, tudo tem que passar. Não, mas por que isso? Manda lá um documento, olha, eu quero explicações. Não, você não tem que querer, Romeu, deixa o clube trabalhar. É um sistema presidencialista, eles têm o direito de trabalhar, eles ganharam para isso. Você tem que cuidar da sua comissão de ética, se algum sócio aprontar, se um conselheiro aprontar, é isso que é o seu trabalho. E ele quer se intrometer em tudo. Até no negócio de querer fazer uma parada para que o Andrés, o Duílio e o Augusto parassem toda a investigação que estava sendo, ele soltou um comunicado para parar. Aí o Ministério Público veio e falou, amigão, deixa eu te falar, você pode deixar os caras se defender sim, viu? Online, ele não precisa ir lá no Parque São Jorge encontrar com ninguém. Eu não estou falando, pode continuar isso daí internamente. Aí ele baixou a bola e mandou continuar lá. Então, assim, um protagonista que eu também não entendo como um presidente de conselho quer ter desse momento. Então, o time do Osmar para mim foi errado e o Romeu, com esse monte de coisa, querendo ser protagonista o tempo inteiro, é outra coisa e o Corinthians para resumir, o Parque São Jorge apequenou o Esporte Clube Corinthians Paulista mais uma vez, esse falido modelo da política do modelo associativo deu as caras mais uma vez e o Corinthians, esse Parque São Jorge, o seu modelo associativo, a política do modelo associativo apequenou o Corinthians mais uma vez e o torcedor foi feito de palhaço mais uma vez. Quando você compara com os outros clubes, né, com o São Paulo e também com o Palmeiras, Massa, É tudo igual. Então, no Palmeiras menos, né? Aí deixa. No São Paulo o conselho tem um poder. Né? No Palmeiras é um pouco diferente. Não, é um pouco. Sim, o Conselho Deliberativo não vai falar, ô Leila, nós queremos não sei o quê. Não vai. Não vai. Agora não. Não. Pelo contrário, o movimento é sempre pró, né, Leila? Se bem que eu tive uma luz de boa esperança quando ela se achou maior rebelaram com a questão do terceiro mandato. Foi bem. E tive também um sentimento muito bom quando os conselheiros entenderam que a arena era importante para o clube. Há bons exemplos, né? Houve uma oxigenação. Não dá para dizer que não. Sim. Mas o modus operandi é exatamente igual, cara. É que os presidentes de conselho, desde quando o Nobre assumiu, sempre estiveram alinhados porque fazem parte do mesmo grupo político, né? Aos presidentes. E isso ajuda demais, cara. Se você tem um presidente da Câmara ou do Senado. Política brasileira. Que não é partidário aquilo que o presidente quer colocar em prática, dá trabalho, atravanca a pauta, a votação não sai, entendeu? Atrasa. É assim, cara. Aí tem que ter uma negociação. O que vem na negociação? Um cargo, uma verba, um grupo político que acaba beneficiado. Isso é assim que se faz política no Brasil, partidária, e muitas vezes os conselhos são espelho dessa questão. Eu sinceramente não entendi nada do que eles falaram. A questão do... Você tem toda a razão, joga o Corinthians na lama, o nome do Corinthians na lama, e o que era para ser feito e não foi feito, e a fala do Tuma me preocupa. Ninguém quer ser fiscalizado. Mas aí o que tá. Sentido disso? Ele pode querer fiscalizar, não coisas que ele não tem nada a ver. O clube vai fazer um censo, aí o presidente do conselho manda 30 perguntas sobre um censo de internet. Assim, então tem coisas que estão sendo extrapoladas por parte dele também. Vamos lá, eu acho que tem a questão, foi bom o Massini passar, Conselho Deliberativo de Clube é o poder legislativo, o presidente é o poder executivo. No caso do Corinthians, todos os ex-presidentes estão no olho do furacão. Né? O Tuma comandou o processo do impeachment do Melo. Está no cargo um vice-presidente, que era o vice-presidente do Melo. Então, talvez, na cabeça dele, ele esteja com a orelha em pé para tudo o que está acontecendo, certo? Nós temos 3 presidentes
acusados no Ministério Público. 3 não, 4, né? Enfim, o atual interino disse que não vai... E temos um ano de eleição. O ano de eleição, cada um puxa para o seu ladinho. É a comparação com o São Paulo, né? Porque acontece o seguinte, caiu o presidente como no Corinthians. O que aconteceu com o Outton Aires Abreu? Ele não tentou dar o golpe no Macis? Sim. É a mesma coisa. Só que aí ele foi... O Paulo é menor, né? O colégio eleitoral, o clube é menor. Então ele já foi meio que enquadrado. Mas o Outton Aires Abreu estava, digamos, querendo aproveitar o vácuo no poder para colocar o legislativo acima do executivo. Porque o executivo está sem credibilidade. Enquanto isso, o Estado ele vai ganhando, vai capitalizando, vai fumando charuto quando o time ganha tal, e vai plantando possivelmente coisas para a candidatura dele. O ato dele ontem me dá a impressão que foi premeditado. Premeditado para melar essa situação da discussão da pauta, do reforma do estatuto. Então, cada um puxa a sardinha para o seu lado, ainda mais no ano de eleição, quando provavelmente cada um vai apoiar um lado. Então, isso é política. E, de novo, num regime executivo presidencialista muito frágil, o legislativo vai tomando espaço. Hoje é isso que está acontecendo no Corinthians, é isso que tentou fazer o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo. A SAF está na mudança estatutária? Também vai fazer parte. São vários itens, faz. Nada foi votado. Então, aliás, para quem pergunta, o que vai acontecer agora? O Romeu pegou uma emenda lá, 45, ele tirou o Zap, estava com o Zap no bolso e falou, tem uma emenda aqui, o artigo 45, eu ultrapasso o Conselho e vou direto para a Assembleia Geral dos Sócios. Ele vai fazer isso daí, ele está dizendo que vai fazer e que não precisa do Conselho. Isso vai dar um outro barulho. E aí o torcedor fica do lado de fora, os milhões de torcedores ficam do lado de fora igual palhaço, esperando os caras se resolverem. Basicamente vai ser isso. Olha, o André Luiz falou sobre a negociação frustrada com o Milan e elogios do Memphis, é isso? Isso. Falei, sou muito tranquilo. Aqui no Corinthians eu estou vivendo um sonho, como lá também ia viver, né? Mas acredito que se eu manter o que eu venho fazendo, acredito que vai ter várias oportunidades. E vamos em busca desse ano aí de outros campeonatos, que aqui tem a Libertadores esse ano, tem o Copa do Brasil, tem Brasileiro, e ganhar esses campeonatos para mim vai ser muito importante. Pô, o Memphis, um jogador do tamanho que ele é, né? Só tenho a agradecer a ele por tudo que ele vem fazendo por mim, por ele estar sempre me ajudando no dia a dia, nos treinos, nos jogos, e ele fazer um comentário desse para mim, pô, fico muito feliz. Muito feliz mesmo, de verdade, porque o jogador de Copa, né? O jogador que jogou Champions, campeão, multicampeão, ganhou vários títulos aí, e pô, ele falar isso de mim, pô, feliz demais, feliz demais. Pô, o Dorival é um treinador meu primeiro treinador, né, no profissional, um cara que sempre me ajuda também no dia a dia. E ele fala que eu sou tão importante assim pra ele. Pô, pra mim feliz demais também, né? Tá ali, ele ter me oportunizado, ter me dado a oportunidade, e eu, graças a Deus, consegui aproveitar. E ele tem essa confiança em mim, pra mim eu fico muito feliz mesmo. Ficou, não vai mais. Pelo menos agora. Só para contextualizar, o Memphis, aquele Fabrício Romano, que é um especialista de mercado aí, mais famoso do mundo. Agora está no olho do furacão. Com acusações ali de ter ganhado um dinheiro da Arábia, pela GE Arábia, aquela coisa toda. Mas em termos de mercado, os empresários procuram ele. Soltou lá uma nota, um Twitter lá, dizendo... o Milan segue no aguardo só de uma resposta do Corinthians e do ok, a proposta não vai subir e tal. O Memphis foi lá e entrou na trincheira com o torcedor corintiano e foi lá e respondeu a postagem. Querer ganhar o dinheiro de maneira rápida não vale a pena. O André é um baita de um jogador, é um ativo do clube que merece ser valorizado e vai valer muito mais no futuro. E aí ele compra essa briga, por isso que o André agradece ele e tudo mais. E agora o torcedor está maravilhado, porque esse era o sentido que o torcedor queria, alguém que saísse e falasse a mesma coisa que ele. E o Memphis comprou essa briga para si agora. O negócio aparentemente morreu, não vai acontecer mais, e o Corinthians segue a vida com o André no jogo agora, jogando o jogo. Quinta-feira, quarta-feira tem jogo e tudo mais. É inacreditável. É inacreditável. Ele entrou lá e cobrou lá o cara, o jornalista, e mandou essa daí, e entrou na trincheira com o torcedor. E o torcedor adorou, simplesmente adorou. Cara, aquilo. Enquanto estiver dando certo, é maravilha. Agora, se o Zaccaria errar um passe, o Lingard perder um gol cara a cara, os caras vão ligar pro Disque Memphis, né, cara? É uma coisa inacreditável. É um pouco nesse vácuo de poder que a gente está conversando, né? É inacreditável. Né? Poucas vezes eu acho que eu nunca vi um estrangeiro, é só uma constatação,
um tamanho poder num clube brasileiro. Mais que o Seedorf no Botafogo. Mais. Sim. Mais. Mas além, holandeses, né? Mas além do poder, não tem o lado bom de querer se envolver nas coisas do clube? De querer Então, mas você não acabou de ajudar falar o que clube de alguma maneira? Roberto Tuma passou um pouco da atribuição Pode dele. mandar no clube, Sim, da atribuição dele, sim. Tá legal porque tá dando certo, cara. Na hora que der errado, os dentinhos seu não classifica. Mas eu vou defender o Vessa aqui. Vai, Todo mundo queria ter um cara que defendesse o clube. Sim, claro. Todo um jogador que fala assim, Então, não, mas não vai vender, não quer. No caso do André, pode ser uma coisa que vai de encontro ao anseio do torcedor, beleza. Mas que talvez fosse um bom negócio para o clube na visão de quem, sei lá... A galera tá solicitando a flanela aqui, por favor. No caso dos dois estrangeiros, é uma baita de uma interrogação, cara. Tipo, é uma coisa maluca. Não passou pelo crivo do treinador, é maluco. Pega aí, Arnaldo. Existem jogadores, por exemplo, o Tevez, na época dele, o Tevez também saía para comprar brigas que não era dele. Então, a molecada tem que ganhar igual a gente ganha a premiação, porque a MSI queria dar só dinheiro para ele, pro Mascherano e tal. Ele comprou a briga da molecada. O Ronaldo falou, gente, esse container aqui que nós estamos tomando banho não faz o menor sentido. Corinthians, dá um jeito aqui de arrumar esse negócio, faz um CT decente. São coisas diferentes. Eu sei, mas esses grandes jogadores têm esse poder e podem fazer esse tipo de coisa. E isso eu vejo de maneira positiva, eu não acho que é de uma maneira negativa. O Lucas Zenaro aqui tá com você. A gente sempre pede pro jogador ter personalidade que ninguém dá opinião. Quando o Memphis dá a sua opinião, o Arnaldo debocha. Debocha. Eu acho que é uma questão de uma ingerência... Os exemplos do Vessa eu apoio, eu entendo todos. O Ronaldo falou, eu quero eu mais. acho que o que o Tironi está falando é que se não tem jogador. Ninguém, é ele mesmo. Então, mas, menos exemplo, pior que seja ele. Era atribuição do Ronaldo construir um CT, não, ou cobrar o CT. Isso eu acho... A gente acabou de falar do São Paulo aqui, de como o Lucas tem interferido nessas questões aí, meio por baixo do pano, por não sei o quê. Não seria se o Lucas chegasse e botasse mais a cara e falasse mais, não vende não, o Alisson, deixa ele aí que a gente vai... Não sei o quê. Entendeu? Não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso, não é questão dele, cara, pelo amor de Deus. Então, daqui a pouco o clube precisa tomar uma atitude que desagrada o Memphis, danou-se. É o quê? É o novo reizinho do parque? E não é o Riverino. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô com conversa. Acho que claro que tudo tem limite e tal, mas eu não acho um absurdo assim. Tá tudo bem você estar com conversa. O Vessone fala, cara, não vende o cara, é um ativo do clube, é importante. E as questões dos dois estrangeiros? O cara contratar dois amigos aí já é um pouco demais. O Linger não é, né? O Zaccaria foi ele. O Linger sim, senhor. Sim, senhor. Mas tudo bem. O Linger, o próprio staff dele fala que foi ele que indicou, mas o Linger ele disse que não. Tô dizendo que o próprio staff fala. Assume um e o outro não. Beleza, mas vamos lá. O Corinthians realizou na manhã desta segunda-feira a penúltima atividade no CT Joaquim Grava, antes do duelo com o Coritiba, na quarta-feira, às 21h30, na Neoquímica Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade do dia foi o meio-campista Matheus Pereira, que está em reta final de recuperação de uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda e iniciou a transição física no centro de treinamento. Ausentes em alguns treinos da semana passada, os volantes Ranieri e Alan estiveram em campo nesta segunda-feira. Segundo informações divulgadas pelo clube, os jogadores do Timão acompanharam um vídeo de instruções táticas e, na sequência, realizaram um trabalho técnico de posse de bola. Além disso, Dorival Júnior comandou um exercício tático de 10 contra 10 e um complemento de finalizações. Com 7 pontos em 4 partidas disputadas, o Corinthians ocupa a terceira posição do Brasileirão, 3 pontos atrás do líder Palmeiras. Pivô de atritos no Parque São Jorge por causa de sua contratação indicada por Memphis Depay, o marroquino Zaccaria Labiade tem se destacado positivamente pelo rendimento nos treinamentos do CT Joaquim Grava. O meio-atacante tem sido chamado de Zaca pela comissão técnica e está sendo preparado para o jogo contra o Coritiba. A princípio, Labiade faria uma espécie de pré-temporada individualizada no Corinthians. O marroquino não joga desde novembro do ano passado e havia uma certa desconfiança por ter vindo do futebol chinês, considerado menos exigente física e tecnicamente em relação ao brasileiro. Quando Labiade foi liberado pela equipe de preparação física e começou a trabalhar com bola,
surpreendeu até mesmo o técnico Dorival Júnior. Para facilitar a comunicação, o meio-atacante passou a ser chamado de Zaca. Nos treinamentos, o reforço tem sido testado como uma opção de velocidade no meio de campo, sendo escalado mais próximo dos atacantes do que dos volantes, auxiliando na criação, pisando na área adversária e finalizando as jogadas quando necessário. O posicionamento de Labiat tem sido diferente. Por exemplo, o do argentino Rodrigo Garro, visto como um jogador mais organizador. Ao invés de lançar seus companheiros, o novo reforço do Timão tem como característica o drible em espaço curto e a capacidade de fazer conexões para território em campo. Como está apto fisicamente e vem correspondendo positivamente nas atividades, Zaca deve ser levado para o jogo da próxima quarta-feira, na Neoquímica Arena. O marroquino ficará como opção no banco de reservas e, dependendo do contexto da partida, pode fazer sua estreia com a camisa do Timão.